que não pudemos cumprimentar antes. E já vamos entrando em sintonia com o plano espiritual que nos assiste, né? Que tem a incumbência de preparar todo este local para nos receber, a fim de que todos nós estejamos assim, bem dispostos, atentos, né? Não perdendo nada da exposição que será realizada logo mais. Nós vamos dar alguns recadinhos a respeito das nossas atividades, né? Nós temos estas reuniões, palestras, todos os dias, com exceção da sexta-feira. E o plantão de atendimento sempre antecede as palestras 1 hora antes. Nem sempre dá para a gente chegar 1 hora antes, mas na medida do possível nós vamos atendendo. Quando eu não posso atender, a Sandra lá embaixo, quando ela chega, ela atende. Segundas e terças e quintas-feiras, nós temos as reuniões às 20 horas. Quarta-feira, como vocês sabem, às 14 horas. Sábado, às 17 horas. Domingo, nós temos reunião às 10 horas, junto com a evangelização. Então, os pais que trouxerem as crianças vão para a evangelização e os pais assistem uma palestra, não é? Nós temos também um trabalho social, onde são distribuídas 60 cestas básicas com todos os alimentos básicos não perecíveis. E sempre nós pedimos ajuda. Aqueles que podem contribuir com 1 quilinho de alimento, nós agradecemos, porque está caro para a gente comprar. E a gente compra a maioria, não é? Mas está ficando caro para nós. E atendemos, assim, cerca de 300 pessoas, né? E temos também, no segundo sábado de cada mês, é o que nós distribuímos essas cestas. E a cada 15 dias, nos sábados, nós atendemos moradores de rua com um lanche. Aqueles que quiserem participar conosco, ou que puderem trazer alguma coisa para compor esse lanche, será bem-vindo também, nós agradecemos. Nós sempre damos o nosso site, né, que é o seguinte, www.casadocaminhosantana.com.br. E falamos em online, vocês podem acessar pela internet. Mas o interessante é que vocês venham aqui, porque não é a mesma coisa ouvir, né, pela internet e estar aqui presente. Lá vocês ouvem, mas aqui vocês recebem toda a ajuda que necessitam, tá bom? Não é que fiquemos assim ao desamparo, né? Porque Deus é misericordioso por excelência. Então, apaga a luz para nós, por favor. Feito isto, então, nós vamos nos aquietando, cerrando os nossos olhos, colocando o sentimento em atividade, a fim de que ele se expanda, cresça, preencha todo este espaço e vá mais além, atendendo às necessidades de tantas criaturinhas. Primeiramente, mentalizando sempre a figura amorosa de Jesus, o nosso mestre de amor, que há tanto tempo espera nos receber em seu coração generoso. E mesmo assim, diante desse aparente caos em que o mundo vive, ele está sempre presente nos corações daqueles mais sacrificados, daqueles destituídos desses bens materiais, aqueles que a sociedade ainda não tão humanizada desconhece ou ignora de alguma forma, não é? Aos desamparados, então, ele estende as suas mãos compassivas, aos doentes, sendo ele o médico por excelência. Ele vai atender em todas as possibilidades que aquela criatura tem de curar-se ou de amenizar as suas dores. Nós sabemos que as provas são necessárias para burilamento espiritual.
mas com o seu conforto, a sua presença em nossos corações e na nossa mente, nós vamos conseguindo conquistar uma serenidade, uma paz interior e uma fortaleza íntima para superarmos as nossas dificuldades. Assim, então, desejando a todos que tenhamos uma tarde excelente, que possamos estar assim, bem receptivos a tudo quanto for aqui exposto pelo nosso querido José Roberto, companheiro nosso, constante, né? Então, nós vamos prestando bastante atenção na palestra de hoje e, mais uma vez, confiando em Jesus, estaremos sendo atendidos. Boa tarde a todos aqui presentes, aqueles que nos veem também via internet. É sempre uma grande oportunidade quando nós podemos falar sobre o Evangelho de Jesus e também interpretar os fatos dos dias de hoje à luz da doutrina espírita. Nós vamos abordar um tema bastante pertinente, que é a comemoração dos mortos, os funerais, pela proximidade do dia de finados. Esse é um tema bastante pertinente nesse momento. Vamos nos lembrar dos ensinamentos de Jesus no Evangelho de Lucas, quando Jesus disse a um dos seus seguidores: venha comigo. Ele lhe disse: Senhor, consinta primeiro que eu vá enterrar meu pai. E Jesus respondeu: deixai os mortos enterrarem os seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Ou seja, nesse momento, Jesus já estava nos colocando uma situação bastante clara de que nós devemos nos preocupar conosco mesmo, com as nossas virtudes, que nós devemos nos preocupar na nossa evolução, uma vez que aqueles que partiram, então, seguem o seu caminho de forma natural. Quanto à celebração do Dia dos Mortos, essa comemoração teve origem na antiga Gália, onde os druidas tinham esse hábito de não ir aos cemitérios ou às tumbas, mas eles honravam aqueles mortos, aqueles que haviam partido, os espíritos, nos seus próprios lares. E através dos médiuns, dos videntes, eles entravam em comunicação com aqueles seus antepassados que já haviam partido. Isso, do calendário ajustado, se dá no dia 30 de outubro, onde hoje nós temos a celebração do Halloween. Que o Halloween, na verdade, quando fala o Dia das Bruxas, não é só uma alegoria, porque é o dia em que se cobra aqueles que viram, então com festa, com fantasias e etc. E assim faziam também os gauleses, nessa oportunidade. Isso falando cerca de 3.000 anos de Cristo. Posteriormente, o que ocorreu? Partindo para o lado do cristianismo, no século, isso entre o ano 100 e 200, os cristãos que enterrados nas catacumbas não
Humberto de Campos, que conta que ele vai ao cemitério e ele vê uma moça muito bonita ali sentada sob o túmulo, e era Marilyn Monroe, né? Então ele conversa com ela e tudo. Aí vem uma senhora e a ampara, e ela chorando muito. Isso foi o Chico que através de Humberto de Campos, conta, né, esse episódio. Aí que ela foi socorrida e ela declara que ela não havia se suicidado, né? Foi um acidente, que aconteceu. Então, tem esses casos todos no livro também, Céu e Inferno, tem alguns relatos a respeito de espíritos que partiram para o outro lado da vida, uns que se reconhecem, outros que não sabem que deixaram o corpo físico. Então, está cheia, a história está cheia de relatos assim, né? E é apropriado a data, né? Muito bem, então. Vamos ver se toca. Vai dar aqui um pouquinho. Tá funcionando. Então, nós vamos aproveitando o ensejo, né? E vibrarmos, não pelos mortos, porque não existem, né? Mas pela vida. Vibrarmos por todos aqueles que estão seguindo o seu caminho, a sua trajetória do outro lado da vida. Todas as lembranças que nós temos dos nossos entes queridos, então, neste momento, cabe bem nós pensarmos neles felizes, alegres, não é? Aproveitando bastante esse estágio na erraticidade, que estejam sendo amparados, sustentados pela fé, pelos seus mentores, amigos, e que não vamos pedir a eles que nos socorram, porque nem sempre eles têm essa possibilidade, né? Mas vamos confiar, acima de tudo, em Deus. Nós sabemos que todas essas datas, tudo isso é uma convenção. Porque para nós, aqueles que amamos e que já se retiraram do palco terreno, eles continuam vivos. E nós nos comunicamos através do pensamento, através dos sentimentos, né? Então, o que desejamos a eles? Que sejam felizes, que prossigam na sua jornada. Se tiverem que retornar, que retornem mais atuantes, né? Com uma maior compreensão da vida, é o que nós desejamos para todos nós também. E vibrando por todos os lares, desejando a toda a família, àqueles que habitam sob o mesmo teto, que haja muito amor, muita concórdia, compreensão, muita calma, paciência, não é? Para que uns possam ajudar os outros, e assim por diante a família vai ser refletida, ou melhor, a sociedade é o reflexo da família, das famílias. Então nós temos que, dentro dos nossos lares, embora as provações, embora alguma dor, nós temos que conquistar essa paz, essa serenidade. Que tudo isso vai ser refletido no bem comum. Confiando em Jesus, né? Confiando em Deus, nosso Pai amoroso, nós vamos então agradecidos, pedindo licença para encerrarmos mais este período, né, da nossa tarde. A Aparecida vai dar continuidade enquanto nós preparamos para os passes, tá bom?